Então, pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre termologia, né? Os conceitos de calor e de temperatura. Bora pro vídeo. Bom, vamos primeiro, pessoal, para a etimologia. Na etimologia estuda a origem e o significado das palavras. O que significa termologia, né? Tem a ver com o estudo dos fenômenos térmicos, né? Logia vem de lógica, de logos, né? Que do grego significa estudo. Então, vamos estudar o calor, sua propagação e a consequência de sua propagação. Como ele se propaga, tudo bem? O estudo dos fenômenos térmicos de uma maneira geral. Dentro de termologia, nós temos termometria, dilatação térmica, calorimetria. Ó, calorimetria, vamos medir quantidades de calor. Metria vem de medição, tudo bem? De medida. Diagrama de fases, gases perfeitos e fechando com termodinâmica, com a primeira e a segunda lei. Então, primeiro, conceito de calor e temperatura, pessoal. Calor é uma espécie de energia, chamada de energia térmica, que é motivada pela diferença de temperatura. Então, calor só existe se houver diferença de temperatura entre os corpos. Caso haja diferença de temperatura entre dois corpos, haverá transferência de energia térmica de um corpo para o outro. A gente chama isso de energia em trânsito, energia em movimento. Então, energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura. Essa é a definição de calor. Pode ver que dentro do conceito de calor tem um conceito de temperatura. Então, o que é temperatura, pessoal? Temperatura tem a ver com a agitação molecular desse corpo. Quanto suas partículas, suas moléculas estão agitadas. Então, temperatura mede esse grau de agitação molecular do corpo. Temos aqui um exemplo, pessoal, de um termoscópio. O que seria um termoscópio? É um termômetro sem escala. O termoscópio ele foi construído primeiro. O termoscópio ele usa uma grandeza termométrica, que no caso aqui vai ser dilatação, e essa grandeza termométrica é utilizada para aferir temperaturas. Então eu consigo mostrar que ocorreu aquecimento, ocorreu um aumento da agitação molecular, e esse aumento da agitação molecular requer mais espaço para as moléculas vibrarem. Então a grandeza termométrica que é utilizada foi a dilatação. Eu posso usar resistência elétrica, eu posso usar radiação infravermelha. Então, são vários recursos, né, que eu posso utilizar como grandeza termométrica para mostrar variação de temperatura. Então, nós temos aqui um termoscópio, que é o precursor, né, de um termômetro. Qual é a diferença de um para o outro? Um termômetro é um termoscópio só com uma escala termométrica, que pode ser Celsius, Fahrenheit, Kelvin, depende da escala. Isso tem muito a ver onde você mora, se eu estou usando a escala no laboratório, vai depender disso, tá, pessoal? Bom, agora vamos para o Sol. O Sol é um corpo com a temperatura elevadíssima. Temos ali, ó, em torno de 5.500 graus Celsius na superfície solar. Então, apesar de ele ter uma temperatura muito alta, o calor que ele fornece depende de um próximo. O calor é troca. Então, imagina se o Sol estivesse sozinho no universo. Apesar de ter uma temperatura elevadíssima, não haveria calor, não haveria troca de energia. Agora, se tiver um corpo com uma temperatura diferente, abaixo da temperatura do Sol, haverá troca de calor. Imagina dois sóis agora, dois sóis gêmeos, sozinhos no universo, temperaturas elevadíssimas. Haveria troca de calor? Não, porque ambos são gêmeos, têm a mesma temperatura. Então, se eles têm a mesma temperatura, não há troca de calor. Então, galera, a troca de calor é em função também dessa diferença de temperatura de um corpo para o outro. Então não tem como medir a quantidade de calor que um corpo tem ou não, porque depende dos dois. Então perceber a diferença entre os conceitos de temperatura e calor, isso é muito explorado, pessoal, nos concursos, no Enem e vestibulares afins. Conceitos de calor e temperatura são fundamentais para você entender o resto do curso de termologia. Tudo bem? Vamos lá para o princípio fundamental das trocas de calor. Eu tenho aqui um corpo A com uma temperatura maior que o corpo B. Então, espontaneamente, ele cede calor. O fluxo de calor espontâneo, pessoal, é sempre assim, tá? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, o corpo A vai ceder calor para o corpo B até que eles atinjam a mesma temperatura. E quando eles atingem a mesma temperatura, dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico significa o seguinte: mesma temperatura, que no caso para a gente, nas trocas de calor, vai ser a temperatura final. Então, o fluxo de calor, pessoal, é nesse sentido, tá? Do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Lógico, isso de forma espontânea.
Então vamos lá para aumentar nessa questão do conceito da gente, da questão de calor. Aí eu coloquei a expressão aí, ai, tá quente. O que significa estar quente? O quente seria o seguinte, coloquei a mão no lugar e senti quente, o certo seria, ó corpo cuja temperatura é maior que a minha. Por que eu estou dizendo isso? Quando eu coloco a mão e sinto quente, isso é uma sensação. Significa que esse corpo está cedendo calor para mim. Se ele cede calor para mim, ele tem uma temperatura maior que a minha. Mesma coisa, se eu coloco a mão no corpo e sinto frio, ai que frio, certo não seria isso. Ó corpo cuja temperatura é menor que a minha. Porque se eu sinto frio, é porque eu estou cedendo calor para esse corpo. A minha temperatura é maior que a dele. Então, tudo está relacionado também, pessoal, com a condutividade térmica desse corpo. Imagina você pegar uma mesa composta de madeira e ferro, a mesa da sua sala de aula. Você coloca essa mesa no sol. Quando eu colocar a mão na madeira, eu vou ter uma sensação. Quando eu colocar a mão no ferro, eu vou ter outra sensação. Tudo bem? Vou sentir mais quente. Porque a temperatura vai ser a mesma, ambos estão no mesmo ambiente. O que determina isso é a troca de calor do ambiente com ele, correto? Agora, quando você coloca a mão no ferro e sente mais quente, significa o quê? A condutividade térmica do ferro é muito melhor que a condutividade térmica da madeira. Já caiu no Enem. Você colocava uma lata de alumínio contendo refrigerante e uma garrafa de vidro contendo o mesmo refrigerante. Depois de um certo tempo, né, estabelecido equilíbrio térmico, aquele negócio todo, quando eu coloco a mão na garrafa, eu tenho uma sensação, quando eu coloco a mão na lata de alumínio, tem outra sensação. Aonde eu sinto mais frio? Na lata de alumínio, porque o metal é muito mais condutor térmico do que o vidro. Outra coisa interessante, eu tô com frio, vou me cobrir porque o cobertor me esquenta. O cobertor não te esquenta, o cobertor ele te isola termicamente do meio externo. Então ele não deixa o seu calor sair. Então o cobertor seria um isolante térmico que impede que seu calor saia para o ambiente que está a uma temperatura menor que a sua. Então, pessoal, cuidado com a questão de troca de calor e com os conceitos de calor e temperatura. Então, pessoal, essa experiência foi primeiramente realizada por Tyndall. Então, imagina você colocar a mão na água fria e uma mão na água quente, não pelando, tá? Espera um certo tempo até um pouco de equilíbrio térmico ali, né? Sua mão ficar gelada e a outra mão ficar quente. Depois tira essa mão e coloca as duas mãos, né? Perdão, as duas mãos e coloca na água morna. Quando você coloca as duas mãos na água morna, a mão que estava na água fria vai sentir calor, porque por estar uma temperatura mais baixa, a água morna cede calor para a sua mão. Se você pegar a mão que estava na água quente e colocar na água morna, você sente frio. Frio por quê? Sua temperatura, a temperatura da sua mão está maior. Então você dê calor para a água morna. Então, pessoal, o mesmo corpo ele pode ter sensações de calor diferente. É tudo sensação. Então, o calor é relativo. Ele prova isso nessa experiência. Então, sentir calor ou frio depende da temperatura que você está e a temperatura do meio externo. Então, pessoal, o mesmo corpo ele pode ter sensações de calor e frio diferentes. Cuidado com isso, tá, pessoal? O calor é relativo. Bom, espero ter ajudado. Muito obrigado e até a próxima.